tem que dar. Hoje teve um prefeito e alguns vereadores, se não me falha a memória, tem uma memória curta, isso é um problema sério, foram detidos, né? Claro que essa notícia a gente deu, mas, sabe, eu tenho muito medo disso soar puxação, posso falar aqui? Sim, puxação de saco, essas coisas assim, então eu prefiro evitar. Bom, e a gente tem que acrescentar que a Liliane, ela é jornalista, eu apresentei como radialista apenas, mas ela é jornalista também, por isso que fala com tanta propriedade sobre o jornalismo. E outra coisa, eu quero fazer um adendo aqui, esses comentários políticos eu prefiro deixar para Aderbal Machado, que é um dinossauro da comunicação, na minha opinião, um dos melhores radialistas que nós temos aqui no estado, Elaine Maeschi, Paulo Alceu, essas pessoas que gostam muito de política, se interessam, entendem, esses sim podem dar a opinião a respeito. Eu, infelizmente, estou de fora. Tá certo, então. A gente abre para a pergunta do público. Cristóvão? Isso mesmo. O Guilherme Polfo agora vai fazer uma pergunta. Uma das funções do jornalismo, que é o quarto poder, a gente tem que fiscalizar, porque a gente fiscaliza os outros. Só que hoje em dia a maioria dos meios de comunicação tem um incentivo, digamos assim, da prefeitura. A gente conhece vários, e então acaba que eu não posso falar isso porque senão vai aqueles 40 mil ou 30 mil que a prefeitura coloca. Isso não dificulta esse processo de fiscalização do jornalismo dentro da política, porque daí priva, eu acho, na minha visão pelo menos, um lado. Esse lado que, teoricamente, ajuda os meios de comunicação. Aí o jornalismo, às vezes, parece que fica um pouco com a língua presa dentro desses meios, porque, às vezes, é cortado. Não fala isso, porque senão o pessoal lá de lá vai cortar a gente. Guilherme, né? Olha, Guilherme, como eu acabei de falar, a gente tem total liberdade lá. Eu, nesse tempo que eu estou na Rádio Transamérica, na TV, eu já passei isso centenas de milhares de vezes, essa proibição. Né? A questão religiosa também, trabalhei em um local onde nós não podíamos mostrar cruzes e essas coisas, Santa Ceia, essa coisa toda, era uma briga constante isso, né? E às vezes passava a batida, a gente acabava mostrando sem querer, dava problema. Mas na rádio onde eu trabalho, como eu falei anteriormente, eu nunca recebi nunca tive esse tipo de censura. Eu não sei com relação à parte comercial, eu não me envolvo também, não vendo, eu não acho isso legal para o jornalista vender, mas eu não estou por dentro da parte comercial, não sei se tem algum órgão público que invista lá na rádio, não saberia te dizer, mas esse tipo de censura eu não tive ainda. Luiz Júnior, como que você avalia a qualidade das produções feitas pelos candidatos para a propaganda eleitoral gratuita? Como anda o nível da campanha no rádio? É um nível muito alto, é um nível muito profissional. Eu acho que os candidatos resolveram investir pesado realmente em mídia e acho que eles têm trabalhado neste formato para que consigam envolver mais pessoas nesse processo. E aí fazem com que os principais publicitários estejam envolvidos nessas campanhas de rádio que consegue uma concentração de público em massa, mobilizando essas pessoas e fazendo com que o investimento que foi priorizado ou que deveria ser priorizado em outros setores possa ser destinado somente para essas superproduções de campanhas políticas. Tá certo, então, mais uma participação com o repórter Cristóvão. Isso mesmo, agora é a Brunella que vai fazer uma pergunta. Boa noite aos convidados. Eu queria voltar ao assunto ali da liberdade que você citou. Tem a maioria dos veículos, quem são os proprietários são políticos, né? E tem uma certa influência. E eu gostaria de saber de ambas as partes, especialmente do Luiz Júnior, que veio de Londrina, teve aquele histórico com o Barbosa, que também hoje atualmente foi prefeito, né? E eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de influência, algum corte, e como vocês reagiram diante dessa situação? De possivelmente tentar comprá-los, qual foi a reação de ambas as partes? Luiz? Na minha opinião, acho que isso acontece quase que diariamente, né? Hoje, se você falar do teu vizinho do lado, teu vizinho vai reclamar contigo. E se ele tiver mais força que você, ele vai chegar a te agredir e assim por diante. Acontece mesmo as coisas nas emissoras de rádio. Se você falar de um político
consequentemente, tem mais força do que a rádio. E aí ele vai fazer o quê? Vai tentar usar essa força que ele tem para poder penalizar a emissora de rádio de alguma maneira. E aí seja, talvez, através dos recursos que as prefeituras enviam, que os governos enviam para as emissoras de rádio, que são cortados quase que imediatamente, bem quanto a punição aos funcionários. Muitas rádios, como você disse, são gerenciadas por pessoas ligadas à política, e o político acaba desligando o funcionário, talvez um ótimo profissional, desligando ele por ele não se enquadrar dentro daquela política que era exigida. Então, talvez por emitir uma opinião de forma contrária aos pensamentos ou às regras que a empresa estava exigindo naquele momento. Você já viu aquela expressão que fala que na briga do mar com o costão quem sai prejudicado é o marisco? Então, no caso, o jornalista é o marisco, porque eu já vi muitas cabeças rolarem, inclusive recentemente uma grande amiga minha, né, foi prejudicada por causa de um problema assim. Ela lutava contra uma situação em prol do povo, ela defendeu aquilo veementemente, né, no local onde ela trabalhava. Como você manter uma rádio, uma TV, um jornal custa muito caro, os patrões também acabam se sujeitando a determinadas coisas, né, e um grupo político acabou pressionando esse empresário, e ele teve que dispensar esse excelente profissional por causa de um problema assim. Eu já vi muitas pessoas perderem o emprego por causa disso. Eu já fui pressionada várias vezes, algumas vezes eu fiz, outras não. Achei que ia ser demitida, as coisas acabaram, a poeira acabou assentando, mas de chegar com sabe, uma lauda, durante o jornal vai ter que ler isso como está aqui, não pode tirar nem colocar. Aí você olha para aquilo assim, você pensa, meu Deus, será que eu levanto, pego minha bolsa e vou embora, ou vou passar? Porque às vezes a pessoa que está sendo citada ali também é tua amiga, também é tua parceira, também está sendo vítima, né? Mas infelizmente acontece. A gente, quando está aí no banco acadêmico, a gente, né, cheio de energia, nunca vou fazer isso, imagina, né, vou lutar pelos meus ideais. Só que quando você se depara com aquilo, você vai ver que muitas vezes vai ser obrigado a fazer. Infelizmente, então, bom, a influência dos meios de comunicação dos homens da política, que é o que a gente está falando, é realmente inegável. Tanto que a legislação eleitoral exige que qualquer candidato que desempenhe atividade de apresentador de programas de rádio ou TV se afaste de suas funções a partir do momento que seu nome for escolhido para disputar qualquer cargo eletivo. Como é que você sente a situação aqui em Santa Catarina? Será que o ambiente das eleições está favorecendo, está respeitando essa regra da política, das pessoas que se envolvem com ela se afastam dos meios de comunicação? Acho que eles se afastam da frente, né? Mas eles ficam ainda em retaguarda. Muitos deles fazem essa pressão que a gente sofre constantemente de uma forma um pouco mais escondida. Eles não vão colocar as suas caras na frente, mas ainda assim eles trabalham em silêncio, trabalham em bastidores para poder manipular de alguma forma ou de outra. Olha, hoje nós temos uma lei rígida com relação a isso, né? Existem as punições, e eu não tenho contato com alguém que é candidato e está trabalhando na área. Eu desconheço. Todas as pessoas que trabalhavam na área e resolveram partir para a política tiveram que sair, até porque, como eu falei anteriormente, a lei é rígida e existem multas pesadas para punir essas pessoas. Tá certo, então. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Vamos agora à última pergunta do público. Cristóvão. A última pergunta aqui, mais uma vez, ele, o Felipe, vai fazer aqui no Rádio Debate. Bem, para finalizar, então, a minha dúvida é a seguinte: na verdade, não é só para a rádio, mas também para TVs e outras mídias que utilizam a aparência do candidato para divulgar, né, em períodos eleitorais. A gente sabe que em anos pré-eleitorais, como por exemplo 2011, muitos candidatos ao executivo, por exemplo, vereadores, deputados estaduais, começam a fazer aquela ronda, aquele balanço nos programas para divulgar, digamos, a imagem dele, divulgar. 3 anos comparados, no ano mais próximo da eleição, começa a focar, a mostrar
as suas propostas, o que ele fez na Assembleia e tudo mais. Como é que o rádio, sabendo que o veículo do rádio é um veículo instantâneo e tudo mais, ele é muito ouvido, como é que o apresentador, o jornalista sabe que ele é tão burro assim e saber que ele é o candidato do governo e tudo mais, é o candidato adversário, como é que ele sabe calcular e medir essa participação, essa apresentação desse deputado, desse vereador, então candidato? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou usar uma palavra meio grosseira, tem uma coisa asquerosa. Porque você tem que cultivar as suas amizades em qualquer setor, em qualquer época, você tem que cultivar as suas amizades ao longo dos anos, né? Uma assessoria de imprensa, por exemplo. Não adianta você pegar, passar pelo teu colega e virar a cara para ele, e no momento que você vai fazer uma assessoria de imprensa para uma empresa, você chega, ui, amigo, como é que tá? Bate nas costas e tal, só para você divulgar o trabalho da empresa. Isso aí é chato demais. O mesmo acontece com os políticos. Eles passam por você na rua, isso aí já todo mundo está cansado de saber, eles passam por você na rua, te ignoram ou não atendem a solicitação que você fez, e próximas eleições eles começam a te mandar, né, dar aquela namorada, mandar presente, essa coisa toda. Eu acho isso asqueroso. O que a gente faz? A gente vai pelo assunto. Se ele trouxer um assunto importante, um assunto legal, que seja de interesse da comunidade, né, que seja um assunto bem bacana mesmo, ele vai ter espaço. Se ele vier com lorota, ele vai ser banido. Como eu te falei, eu trabalho num lugar que eu tenho liberdade para isso. A gente sabe que em outros locais o jornalista vai ser obrigado a passar maionese e engolir o cidadão. Eu até acho que por isso que 90% das cidades hoje estão como canteiros de obras. Isso é fato, que eles querem essas mídias espontâneas, talvez candidatos a prefeitos que estão tentando as suas reeleições, eles já projetaram isso realmente para poder ter uma aproximação maior com a população através do jornalismo. Tem maior visibilidade. Ok, então, bom, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Rádio Debate. A gente quer agradecer grandemente aos nossos convidados, a Liliane Alex, que é radialista e jornalista na Rádio Transamérica de Balneário Camboriú, e também ao Luiz Júnior, que é proprietário, né, do VIP Social, que é um site da cidade de Tijucas. Então, boa noite, obrigado, Luiz. Boa noite a vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma ou de outra, esclarecido algumas dúvidas, principalmente de quem está sentado nos bancos das universidades, que tem um turbilhão de ideias passando pelas cabeças, tem opiniões formadas e que muitas delas ainda estão por vir e estão por se moldar com a parte de atuação no mercado profissional. A gente agradece a você também, Liliane. Eu é que agradeço a oportunidade, gostei demais de estar aqui com vocês hoje. Esse povo aqui tem uma energia muito boa e eu estarei à disposição sempre que vocês precisarem. Bacana, foi um prazer ter vocês na nossa programação de também. A gente agradece aos acadêmicos que estiveram presentes aqui no laboratório de rádio da Univale. São os acadêmicos do sexto período, acompanhados pela professora Jane Cardoso, e também os acadêmicos do quarto período, que são os responsáveis pela produção desse debate. Não esquecendo dos internautas que nos acompanharam ao vivo pelo Twitcam. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação, pela sua intervenção no nosso programa. A gente termina aqui. Boa noite para você, Ana. Agradecemos a presença de todos. Obrigada, Luciana. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Liliane. Obrigada, Luiz Júnior. E uma boa noite para você e até o próximo Rádio Debate. Como é que desliga isso?